Eu sempre sofri com a síndrome da boazinha, desde criança. Mas hoje eu sofro muito menos. E aí, talvez você tenha uma pergunta. Inês, o que você fez para sofrer menos, para tratar a síndrome da boazinha? Bom, primeiro, eu te diria que é muito importante, aliás, é imprescindível, consciência. Até um determinado momento, eu não sabia. Aquele era o meu jeito de viver e eu vivia ali num automatismo. Agora, a partir do momento que eu tive consciência de que eu tinha essa síndrome e que esse modo de funcionar na vida me trazia prejuízos enormes, então aí tem um segundo passo, que é se comprometer com o autoconhecimento. Não tem como tratar a síndrome da boazinha sem se conhecer. Quais são os gatilhos que chegam até você e acionam aí a síndrome da boazinha em você? Quais são os seus traumas que estão diretamente relacionados a tudo isso? Enfim, e tudo mais. Crenças limitantes, distorções cognitivas, autoestima baixa, crenças de alto valor, de baixo valor. Então, o compromisso com o processo de autoconhecimento, ele tem que acontecer, porque senão, de que adianta eu ter consciência que eu tenho a síndrome da boazinha? Teoricamente, não vai me adiantar, não vai servir de nada para mim. Porque se eu não olhar para mim, não perceber como em mim modificar isso, o que eu preciso para modificar tudo isso, eu vou permanecer no mesmo lugar. E terceiro, eu te diria que é um passo também imprescindível. Os três são imprescindíveis. Que é um enfrentamento. A partir do momento que você tem consciência, que você percebe razão para se comprometer com esse processo de mudança, tem que começar a fazer diferente. Tudo bem, a gente vai para terapia, tá? Geralmente a gente tem que ir. Eu fiz muita terapia para cuidar de tudo isso. Mas assim, muita mesmo. Não me arrependo, na verdade, assim, tenho muito orgulho de dizer isso. Porque foi um investimento de amor por mim mesma. Para sair daquele sofrimento. Só que, ali no processo terapêutico, algo de muito importante que acontece é um suporte, tanto para cuidar ali daquelas questões de autoconhecimento que você vai detectando e redefinir, né, algumas questões ali, quanto para te dar suporte nesse enfrentamento. Por quê? Tem que começar. Tem que começar a não agradar tanto ao outro em detrimento de si própria. Comece que seja por aquilo que for mais fácil. Ou comece só olhando para a ideia, de preferência lá na terapia, porque lá será protegido. O psicólogo, ele vai estar ali junto com você para te dar o apoio. Ai, mas e se vier um medo, se eu ficar paralisada? Aí o psicólogo vai te ajudar a pensar no próximo passo. E aí talvez lá na hora que de verdade acontecer uma situação em que você for experienciar isso do bancar
o não ser mais a boazinha, e sim ser autêntica, aí você vai ter uma possibilidade de sucesso muito maior, principalmente ao longo do tempo. Agora, eu só quero reforçar o seguinte: terapia, 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 terapia e terapia. Bom, talvez você tenha uma segunda pergunta para me fazer. Inês, e quanto tempo que leva para melhorar? Você, Inês, quanto tempo você levou para melhorar da síndrome? Bom, eu te diria que depende. Depende de cada pessoa, de cada história de vida, ok? Eu, Inês, eu levei anos para cuidar da minha síndrome da boazinha e conseguir ter resultados melhores. Mas por que no meu caso demorou tanto? Porque eu era neurodivergente e eu não sabia. Qual é a questão da neurodivergência e até um dado, né, uma informação, é muito comum neurodivergentes terem a síndrome da boazinha, ou se você quiser chamar, a síndrome do bonzinho. Por quê? Porque o neurodivergente, ele tem diversas disfunções cognitivas. Diversas disfunções executivas. Ou seja, aqui no córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro que vai coordenar, ou seja, vai ser o grande gerente do nosso cérebro, ou uma outra metáfora, o nosso córtex pré-frontal é o grande maestro da grande orquestra que é o restante do nosso cérebro. Só que aí, esse gerente, esse maestro, no cérebro neurodivergente, ele não consegue desempenhar o seu papel de uma maneira muito eficiente. Tem ali déficits importantes. Como, por exemplo, um déficit na regulação emocional. Como, por exemplo, eu também suspeito que aí compõe esse quadro, um déficit ali na execução, no controle inibitório. Porque aí fica um controle inibitório muito severo. E se eu agir diferente, dá muito medo. Então, eu como neurodivergente, principalmente toda a terapia que eu fiz me ajudou demais, mas não foi mais rápido porque não foi direcionada para as minhas dificuldades como neurodivergente. A partir do momento que eu descobri que eu sou neurodivergente, esse quadro modificou. Bom, mas para você que sofre da síndrome da boazinha, se você não for neurodivergente, certamente o seu processo terapêutico será muito mais rápido, tá? Agora, se você, como eu, está aí há anos a fio tratando a sua síndrome da boazinha e tem aquela sensação do nadar, nadar, nadar e morrer na praia, então eu te diria que você, caso você tenha o diagnóstico de neurodivergência, que você precisa de uma terapia com um profissional que atende neurodivergentes. Bom, eu tenho essa especialidade, tá? Se você tiver afinizado comigo, você pode contar comigo para esse trabalho. Agora, se você só se percebe ali, né? Eu tenho a síndrome da boazinha. Eu nado e morro na praia. Então, talvez valha a pena você investigar isso. Será que você é neurodivergente? Porque se você for, vai ser muito importante o diagnóstico
e o tratamento. Ok? Até mais!